Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o auxílio, a dar sem olhar a quem, com amor, sem embaraço, a servir sem perguntar até quando, sem ter atalho, a sofrer sem magoar, seja quem for, sem cansaço, a progredir sem perder. Bom dia, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Mais uma semana se inicia, né? E vamos dar sequência à nossa leitura, né? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá bom? Que nosso amado Jesus Cristo esteja presente nesse dia que se inicia e que já se iniciou para muita gente, né? Às vezes muitos já estão no seu trabalho, já estão na luta aí do dia, né? Então que a presença do Espírito Santo renove todos os dias a nossa fé, a nossa esperança e que as forças necessárias para as nossas lutas e batalhas nos sejam concedidas, né? Pelo nosso soberano Jesus Cristo, tá bom? Na leitura anterior nós havíamos comentado um pouco, né? Sobre o que existia aqui, né? No começo do mundo, né? O que Adão e Eva tinham, né? E após o momento que eles cometeram o erro, né? De se alimentar do fruto do conhecimento, né? Que Eva havia sido manipulada por Satanás, aí começou-se, né? As consequências. Então, continuando a nossa leitura, né? Em que o tópico é o que é o reino de Deus, né? Então nós vamos ler um pouquinho aí para termos um pouco de conhecimento do que é o reino de Deus, né? Do que vai ser o reino de Deus, né? Então, continuando a leitura, nos diz assim, tá? Adão e Eva rejeitaram a Deus como governante. Eles perderam a chance de viver para sempre no paraíso com saúde perfeita. Em Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 19, tá bom? Você pode estar pegando a sua Bíblia aí e estar acompanhando a leitura comigo aqui, tá, meus irmãos e minhas irmãs? Em Gênesis capítulo 3, versículo 17 ao 19. E a Adão ele disse: Por que escutaste a voz de tua esposa e foste comer da árvore a respeito do qual te ordenei, dizendo: Não deves comer dela? Maldito é o solo por causa, maldito é o solo por sua causa. Em dor comerás dos seus produtos todos os dias da sua vida. E ele fará brotar para ti espinhos e abrolhos, e terás de comer a vegetação do campo. No suor do teu rosto comerás pão, até que voltes ao solo, pois dele foste tomado, porque tu és pó, e ao pó voltará. Então aqui é em uma conversa, né, que Jeová teve com Adão, né, do qual ele falou que ele não deveria, né, ter escutado a Eva, né, e se alimentado do fruto do qual ele havia dito para não se alimentarem, né? Em consequência disso, meus irmãos e minhas irmãs, a partir daquele momento, Adão teve que começar a trabalhar árduo, né? A ter que trabalhar para conseguir o seu alimento. E assim nós somos até o dia de hoje, né? Nascemos, crescemos, e a partir do momento que pegamos responsabilidade, né? Que saímos da zona de conforto dos nossos pais, passamos a ter que trabalhar,
indiferente qual seja o trabalho, né? Trabalhar árduo, trabalhar bastante para conseguirmos nos alimentar. Até a hora que venhamos a ser recolhidos, né? Até a hora que venhamos ser mortos, né? Aqui na terra e voltemos ao pó, que foi de onde surgimos, né? Então você vê, ó, uma simples manipulação de Satanás colocou para Adão este sofrimento, né? Ele tinha tudo em suas mãos, ele tinha tudo à sua frente, sem precisar batalhar, sem precisar se esforçar. Aí perdeu, né? Perdeu-se essa regalia, né? E continuando. A escolha ruim deles também afetou os filhos que eles tiveram mais tarde. A Bíblia diz que por causa da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo e a morte por meio do pecado. Então você vê, né? O preço pelo pecado é a morte. E conforme Adão e Eva cometeram esse pecado, né? Passamos a herdar a morte, porque Adão e Eva, eles foram criados para a vida eterna, né? Para viverem para sempre. Mas como sempre, né? Satanás, né? Que manipula até hoje as pessoas, ele nos fazem perdermos a vida eterna. Então, na Bíblia, ela é bem clara e objetiva referente a isso. Quando nos empenhamos, quando nos dedicamos e respeitamos os mandamentos, né, de Jeová, nós herdamos a vida eterna. Nós herdamos a morada no mundo de Deus. Aí o Satanás, né, com sua lábia, com forte energia para manipular as pessoas, né, ele vem e retira de nós a salvação, né? Porque Jeová nos quer para a vida eterna. Ao contrário de Satanás, que ele nos quer que morramos, né? Que a gente morre. A gente morre. Então é por isso que eu sempre digo, meus irmãos e minhas irmãs, se atentem, vigiem, não caia nas lábias, não caia no prato de alimento, né, fácil que o inimigo vai colocar muitas vezes em sua mesa, porque ele sabe os seus desejos, né? Então você vê a diferença de Satanás com Jeová. Satanás sabe os seus desejos. Jeová sabe do que você precisa. É diferente do que necessitamos, né? Desejo é uma coisa momentânea. Passa. É como a gente tem o desejo de ganhar dinheiro. O dinheiro acaba, ele não é para sempre. Temos o desejo do prazer carnal. Ele dura alguns minutos, depois acaba. A fome, nós saciamos a nossa fome, depois ela acaba, até que vem o próximo desejo, né? Agora, o que vem de Deus, não. O que vem de Deus é infinito, é para sempre. Não tem fim, né? Então, nós temos que nos atentarmos a isso, tá bom? Em Romanos capítulo 5, versículo 12, né? Nos diz assim, ó. É por isso que, assim como por intermédio de um só homem, entrou o pecado no mundo, e a morte, por intermédio do pecado, e assim a morte se espalhou a todos os homens, porque todos tinham pecado. Então você vê, né? Mais uma vez eu digo, meus irmãos e minhas irmãs, pelo simples ato de Eva ser manipulada e cair na conversa de Satanás, né? E após isso ela também
sem refletir, sem pensar, deu do fruto proibido a seu esposo, a Adão. E Adão não enxergou maldade nisso, né? Não enxergou maldade nisso. E acabou também se alimentando desse fruto. E através disso, perdeu-se, né, todos os privilégios que ele tinha, né? De Jeová, de seu Criador, e herdou para ele o sofrimento, o pecado, tudo que não é bom, né? Tudo que não é bom. O pecado trouxe grande problema, grande problema. Homem domina homem para o seu prejuízo. Então você vê, o pecado trouxe outro grande problema. Homem domina homem para o seu prejuízo. Por aqui já dá para entender, né? Que quantas pessoas no auge do seu poder, por falta de sabedoria, acaba arruinando a vida do outro, né? Quantas pessoas achando que tem sabedoria, que tem conhecimento, acha que está na razão, não segue os mandamentos, não segue os ensinamentos de Cristo e agem por impulso emocional, agem por domínio próprio, porque se acham acima de todos e por muitas vezes ele se arruina e traz a perca, arruina a vida até do seu próximo, de quem está ao seu lado. Isso acontece constantemente. Quantas pessoas que às vezes Cristo abençoa, derrama prosperidade sobre a vida dela, aí Satanás consegue de alguma forma entrar na vida dessa pessoa e começar a colocar sementinha de ganância, sementinha de ignorância, sementinha de ódio, de raiva, de poder. O resultado disso automaticamente é a ruína, é a pessoa perder tudo que ela ganhou, porque ela não teve entendimento, porque ela não foi sábia para analisar o que ela ganhou. Então nós temos que tomar cuidado, às vezes até em palavras, às vezes até em ensinamentos. Antes que venhamos a falar algo para alguém, antes que venhamos a tentar ensinar alguma coisa, nós devemos pedir a orientação de Deus, né? Para que Ele nos dê a melhor forma possível e a mais correta de passarmos o ensinamento, de passarmos a correção, né? Porque se estivermos errados, se estivermos equivocados, qual será o resultado disso? O nosso erro, a nossa falha, nós estaremos passando para aquela pessoa que ela estava neutra, ela não estava nem certa e nem errada. Mas a partir do momento em que tomamos decisões por conta própria, sem a orientação de Deus, o que acontece? Passamos também a dividir os nossos erros, a dividir as nossas falhas para aquela pessoa que está aguardando um ensinamento correto, para que ela venha tomar uma decisão correta. Então, popularmente, como seria? Um efeito dominó, né? Um efeito dominó. Pegamos o nosso erro e jogamos para frente. Aí um erro vai alimentando outro erro, vai alimentando outro erro, e assim vai sucessivamente. Então, por isso que devemos orar, pedir orientação, pedir ensinamento, para que venhamos passar a informação, passar o ensinamento correto para o próximo, né, que está ao nosso lado, para que aquele próximo também passe para o outro próximo o ensinamento correto,
a forma correta como ela deve agir, né? Por isso que hoje estamos vivendo uma situação complicada, né? Porque a gente vê muito aí no mundo ensinamentos errados, palavras erradas, né? Nós vemos pessoas que por algum motivo, alguma situação, ela não teve um bom dia, ela não teve uma boa semana. Às vezes ela se desiludiu com alguma situação, não pediu a orientação a Deus, né? Não pediu uma orientação. Aí ela acaba, em meio àquele envenenamento que ela sofreu pelo inimigo, né? Em alguma situação, ela acaba também envenenando uma, duas, 100, sabe, milhares de pessoas. Então vamos manter o foco. Em um momento de ira, em um momento de estresse, em uma situação difícil, vamos manter o foco. Vamos parar um pouco, refletir. Vamos pedir orientação ao nosso Deus, a Jeová, que com certeza Ele vai te dar a melhor e correta solução, né? Não vamos agir por impulso, não. Eu, particularmente, já agi tantas vezes por impulso e no final, a única coisa que eu ganhei, que eu herdei, foi pagar pela decisão errada. Então, muitas vezes, pagamos preços altos, né? Pagamos preços altos por tomarmos decisões erradas, agirmos sem pensar, sem analisar, achando que nós somos dono da razão, que nós sempre estaremos certo, né? E que não precisamos de orientação, de ajuda de ninguém. Então, quando começamos a pensar assim, a gente tem que se alertar, tomar cuidado, porque é o momento em que estamos aptos a cairmos em um abismo, em um abismo de problemas, de situações difíceis, tá bom? Continuando, né? Homem domina homem para o seu prejuízo, né? E em Eclesiastes, tá bom? No livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 9, vamos ver o que a Bíblia nos diz, né? Sobre isso. Tudo isto eu tenho visto, e houve um empenho do meu coração em todo o trabalho que tem feito debaixo do sol, durante o tempo em que o homem tem dominado o homem para seu prejuízo. Então você vê, né? Que na Bíblia Deus está vendo tudo isso, né? E Ele tem assim como nós, Ele tem lutado, Ele tem se esforçado para arrancar isso, né? Da gente, né? Porque você já imaginou se não fosse a presença de Deus na nossa vida, no nosso dia, se tudo isso aqui fosse dominado somente por Satanás, com certeza esse mundo não existiria mais, esse planeta Terra não existiria mais, isso aqui já estava a ruínas. Se estamos aqui fortes, se estamos aqui vivos, se estamos aqui lutando, se estamos aqui nos alimentando, é porque Deus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso e Ele nos concede isso por quê? Porque Ele nos quer forte, Ele nos quer firme no nosso propósito, para que o dia da vinda do Seu Filho Jesus Cristo aqui na Terra, nós estejamos fortes e prontos para partirmos para o novo mundo, para herdarmos a terra prometida. Porque senão, se ele não tivesse essa esperança,
Se ele não tivesse essa confiança em nós, com certeza, este planeta Terra em qual vivemos não existiria mais. Isso aqui era apenas ruínas, ruínas, né? Então nós somos muito importantes para Deus. E vamos valorizar, vamos reconhecer essa nossa importância que somos para Deus. Defeitos, falhas, maus costumes, todos nós temos, mas temos a oportunidade de corrigirmos, de redimirmos, né? Tudo isso. Então vamos buscar essa correção, vamos buscar a orientação, que com certeza para o Pai nada é impossível, nada é impossível. Ele espera apenas que venhamos a buscá-lo e reconhecermos a Ele como nosso Pai, nosso Deus verdadeiro, né? Nosso Senhor Jeová, tá bom? Ou seja, quando os homens governam a si mesmos, os problemas logo aparecem. Então, para finalizar aqui a leitura de hoje, tá, meus irmãos e minhas irmãs? Deixar marcadinho aqui. Você vê, né? Quando os homens governam a si mesmos, os problemas logo aparecem. Eu não gosto muito, né, de tocar nessa pauta, né? Porque é uma pauta delicada, né? Em que tudo que nós venhamos dizer hoje, né, nessa sociedade que vivemos, é motivo para ofensa, é motivo para briga, né? Então é uma situação difícil. Mas você vê, vivemos em um planeta em que onde há a mão do homem, né? Onde há o conhecimento do homem que não age por orientação de Jeová, o que surge deste homem? Surgem-se brigas, ganâncias, ódio, né? Surgem as diferenças. Quantas são as diferenças hoje? De religiões, de espécie, né? Nos esquecemos muitas vezes que somos todos filhos de um Criador que criou tudo isso que nós vivemos, que criou tudo isso que os nossos olhos, os nossos ouvidos veem e escutam. Nos tornamos tão ignorantes para isso que muitas vezes, muitos de nós negamos a existência de Deus, né? Mas ainda bem que o nosso Criador, que o nosso Jeová, ele é bondoso, ele é misericordioso e ele tem compaixão de nós, né? Ele tem compaixão. E ele sabe o momento certo, a hora exata em que, em alguma situação, nós venhamos, mesmo descrentes, né, dele, precisar dele. Aí, ao dobrarmos nossos joelhos e pedirmos ajuda dos céus, iremos sim receber a ajuda do Criador. E a partir dali você vai ver, você vai sentir que você estava equivocado quando você negou a existência de um Criador. E a partir daquele momento, você vai mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, e vai ver que existe sim, um Pai que cuida, um Pai que ama, um Pai que te quer ver bem.
Eu também, meus irmãos e minhas irmãs, já fui assim um tempo lá atrás. Achava que eu não precisava de ninguém. Achava que era só eu trabalhar e conquistar as minhas coisas. Muitas foram as provações, as batalhas, os sofrimentos que eu passei. E depois de um tempo, aqui em meu quintal, né, no quintal da minha casa, eu tive uma reflexão. E Deus tocou em meu coração e mostrou para mim que sem a ausência dele, eu nada seria. E ele pôde me mostrar quantas foram as batalhas que eu venci, quanto foram os propósitos que eu passei. E eu vi que existia assim, mesmo na falta de fé, mesmo descrente do nosso Senhor, Ele sempre esteve ao meu lado. Ele sempre me honrou, Ele sempre me abençoou e derramou dos céus o que eu sempre precisei. Amém, meu irmão? Olha, só quem passa isso, só quem vive isso, vai entender o que eu quero dizer. Tudo em nossa vida tem o momento certo, a hora certa. E eu te garanto para você com toda a certeza, você nunca, nunca estará sozinho. Você nunca estará sozinho. Mesmo que hoje você não creia, mesmo que hoje você não enxergue isso, Ele está ao seu lado. Ele está ao seu lado. E enquanto te houver vida aqui na terra, enquanto houver tempo para você buscá-lo, para você reconhecê-lo e aceitá-lo como o seu Deus verdadeiro, Ele vai estar lá, ao seu lado, te aguardando. Ele só espera você dar o seu passo. Ele só espera você dar o seu passo. E quando você fizer isso, der o seu passo, você não tem noção o quanto isso o deixará feliz. O quanto isso deixará feliz. Então, meus queridos irmãos e irmãs, busque, caminhe, deixe o inimigo para trás, deixe os prazeres, a vida fácil que o inimigo vai tentar colocar sobre a sua vida. Eu não vou dizer que você vai viver só de sofrimento, vai viver. Não, não é isso que eu quero te dizer. Eu quero te dizer que tudo que você for fazer, vai haver luta. Isso é consequência lá do começo, quando Adão e Eva consumiram do fruto proibido. Nós vamos ter que, a vida toda, trabalharmos para conquistarmos o nosso alimento através dos nossos suor, né? Mas vamos caminhar na direção certa, porque de nada vai valer se nos alimentarmos de coisas fáceis, de tudo que o inimigo vai colocar de bandeja sobre você, e depois você herdar do inimigo o sofrimento eterno. Então, adquira para você o que Deus tem para todos nós, a vida eterna, sem o sofrimento, sem dor, sem doença, sem maldade. Isso é o que é bom, isso é o que vai fazer valer a pena toda a nossa luta. Tá bom? Meus irmãos, para quem me acompanhou até aqui, obrigado, tá bom? Obrigado, fico feliz. Espero que tenham gostado da leitura de hoje, tá bom? Que sirvam para vocês de reflexão, de conhecimento, tá? Eu desejo que nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente no dia de hoje, tá? No lar de vocês. Que vocês tenham um ótimo domingo, abençoado, um domingo de paz, de alegria,
tá? E que a semana que se inicia seja uma semana de prosperidade na vida de todos nós, tá bom? Fiquem com Deus até o próximo vídeo, até a próxima sequência da nossa leitura. Até mais.